De dar uma prévia introdução aos temas, como a metodologia ativa, que é completamente contrária àquela antiga de que o aluno é uma esponja e somente absorve o conteúdo dos professores, e o protagonismo do aluno, que é a colocação do aluno também em um patamar de importância, juntamente ao professor e aos outros membros da equipe escolar. Gostaria de dar uma breve falada sobre a minha educação básica, que não foi uma experiência muito boa, porque a maioria dos meus professores utilizavam das metodologias antigas. E isso causava muita frustração e o sentimento de que a educação, o aprendizado, a escola no geral, não eram conceitos próprios para nós. Nós sempre nos sentíamos à parte de tudo isso. E no último ano do ensino médio nós tivemos um professor de física que nos mostrou o protagonismo e toda a ideia de uma metodologia ativa, relacionando sempre os conteúdos que nós já tínhamos aprendido, as nossas próprias concepções e experiências, aliadas a toda a construção, né, do conteúdo. Então ele não negou aquilo que nós tínhamos conosco, somente construiu em cima, né, corrigindo algumas coisas que estavam erradas, mas sempre deixando as nossas experiências, dando valor ao que nós passamos. E aí isso leva a por que ter um aluno protagonista? Porque um aluno protagonista é um aluno autônomo, é um aluno emancipado de acordo com aquela emancipação de Kant, que é a desvinculação de um mestre, de um professor que dá sempre as coisas mastigadas para esses pupilos, para esses estudantes. Que a partir desse ponto eles começam a partir do momento que eles se desvinculam, eles começam a interpretar por eles mesmos, eles começam a digerir todo o conteúdo de uma forma própria e começam a, por exemplo, passar o conteúdo à frente, começam a reduzir, a explicar, a resumir, a renomear, a numerar. E isso também faz parte do processo de aprendizado ativo, já que ele tem com ele mesmo a ideia de que ele está em contato com o conteúdo. E isso nos leva, novamente, às metodologias que se encaixam nessa nova escola do século XXI. Vamos começar com a educação maker, que é algo bem interessante, que é a construção. O aluno tem todo o material e todo o conceito e vê que com o trabalho manual dele, ele sai do 0 ao 100%. Então ele constrói sempre. É uma ideia de desenvolvimento de projetos. Tem o ensino híbrido, que é a junção da tecnologia com a presença. E nisso também remete um pouco àquela ideia de criar alunos visuais, que há alunos auditivos, que há alunos de escrita, tem alunos de ir lá para frente e explicar. E hoje em dia também há alunos que aprendem melhor através de plataformas, através de digital. Então a inserção disso também é um atrativo para essa nova geração que está entrando. Tem o design thinking, que é um jeito de resumir, de sintetizar e de mostrar caminhos, fluxos. Né? Tem 3 que eu acho bem interessante, que é o mapa mental, o fluxograma e o infográfico, que são coisas derivadas desse design thinking. Tem o e-learning, que está sendo muito utilizado agora em tempos de pandemia do Covid-19, que é o aprendizado pelo computador, o aprendizado do digital. Né? E isso vem para realmente inovar. Né? A ideia de que você não precisa se deslocar da sua casa até uma instituição para aprender. E também tem a gamificação. O que seria a gamificação?
A gamificação é a união do conteúdo com a ideia de desafios, games, dinâmicas e jogos no geral, para estimular a competição e sempre a ideia de superação, né? De sempre estar em uma escada, subindo a escada até atingir o máximo das nossas habilidades e competências. E a nova escola, como seria tornar a escola mais atrativa? Isso é algo um tanto claro. É inserir a tecnologia dentro da escola, torná-la algo mais dinâmico e não mais tão estático como livros e escritas, né? Transformar livros em recursos tecnológicos como tablets e computadores. E isso vai também transformar para aquilo que a gente tem do professor sensível ao protagonismo. O professor sensível às necessidades e às capacidades, dificuldades e habilidades desses alunos, né? Que esses professores não vão reproduzir aquelas frustrações que eles tiveram anteriormente. Então, esse eu acho que é o maior ponto em ser um professor sensível ao protagonismo, ser um professor inovador, um professor que acompanhe seus alunos lado a lado e não mais à frente, um professor mais humano.